Ao menos 2.853 pessoas foram mortas pelas diferentes corporações armadas do Estado venezuelano ao longo de 2020, denunciou nesta terça-feira a ONG Programa Venezuelano de Educação, Ação em Direitos Humanos. A corporação apontada como responsável por mais mortes é a Polícia Nacional Bolivariana, principalmente por meio do grupo de elite das Forças de Ações Especiais, cuja dissolução foi solicitada pelo escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, segundo o comunicado da Provea. O dado triste nos permite fazer uma comparação. Se forem levados em conta apenas os números oficiais de mortos por coronavírus na Venezuela, a ditadura de Maduro é mais mortal do que o vírus no país. De acordo com dados do governo, a Venezuela teve até agora 1.399 mortes relacionadas ao vírus. Hoje, em seu discurso no sindicato, Lula chegou a agradecer o ditador Maduro, afirmando que o problema dos venezuelanos tem que ser resolvido por eles. Vamos acompanhar. Eu esqueci de agradecer o presidente de Cuba, o presidente Díaz-Canel, que em poucos dias eles conseguiram pegar 2.350.000 assinaturas de solidariedade à minha pessoa. Então eu quero, agradecer. Quero agradecer ao presidente Maduro, que teve a dignidade de me ligar desejando solidariedade. E eu também muito solidário a ele, porque acho que os americanos não têm que se meter na Venezuela, no Haiti, na República Dominicana, no Brasil, em Cuba. Os americanos se metem nos Estados Unidos e deixam cada um cuidar. O problema da democracia da Venezuela é do povo venezuelano. Mas esse discurso tem um tom menos ufanista do que ele já disse sobre Maduro. Tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino do nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Augusto Nunes, queremos ouvi-lo, Augusto. Bom, a internet não perdoa, né? Mais uma vez está aí. Qual é o estadista modelo que o Lula tem a apresentar? Maduro. É disso que ele gosta. Ele estaria fazendo, se conseguisse transformar o Brasil numa Venezuela tamanho família, exatamente o que faz o ditador da Venezuela, que ele chama de presidente. Ele chama o ditador de Cuba, o subditador, porque ainda está vivo, o Raul Castro, chama de presidente. Como é que uma ditadura tem presidente? Ditadura tem ditador. Esse é o Lula. Esse é o Lula. E o sonho dele é transformar o que ele chama de democracia brasileira numa democracia bolivariana. O Maduro é apenas um tiranete assassino e mentiroso. Ele esconde tanto os números de presos políticos ou mortos por terem feito oposição a ele, quanto esconde os números da Covid. E o Lula está aí. Ainda agora não consegue deixar de agradecer a solidariedade do amigo Maduro. Agora, deve ser difícil, né, reunir 1 milhão de assinaturas em Cuba. É só mandar. Dá a ordem que vai todo mundo aí assinando logo para não morrer ou ser preso. O Lula qualificou os presos políticos de Cuba durante uma visita à ilha, presídio, e comparou os presos políticos aos presos comuns de São Paulo. E disse que não tinha nada de fazer greve de fome, não. No dia da morte de um dissidente político cubano, ele disse que não. Claro, ele furou, o Lula, a greve de fome, pretendia furar, né, a greve de fome
de Araque, decretada pelos metalúrgicos presos em 1980, com um saco de balas paulistinha que ele escondeu embaixo do travesseiro. Já contei essa história. Esse é o Lula, é o farsante. Agora, tá a turma, eu queria me referir também ao Rodrigo Maia. Tá aí, esse aí virou lulista. Agora, é bom falar enquanto pode, porque não vai se reeleger o Rodrigo Maia. A visão de país que tem o Lula é a visão dos que acham que o país é dele. É isso. Por isso que ele pegou a Petrobras e tentou levar para casa. Não dava para levar a empresa toda, pegou o dinheiro que podia, tá? E recebeu os presentes que podia, em forma de sítio ou apartamento. Então são todos os farsantes, aí tem de estar do mesmo lado mesmo. Eles se entendem. Você, Fiuza? Tá aí o detector de mentiras do Lula, é o próprio Lula, né? Você estava na dúvida se o Lula é ladrão, se ele roubou mesmo, porque ele se diz honesto, né? E o Fachin acredita nele. Tá aí, ele chama um ditador, ele chama uma ditadura de democracia. Restou alguma dúvida sobre quem é esse personagem? Agora, o Lula, né? O Lula é um folclore apodrecido, né? O que me chama a atenção é a elite 171. Isso aqui é a coisa mais asquerosa do Brasil atualmente, né? Essa elite 171 que passa a mão na cabeça do Lula, que fica aí fazendo um rebolado realmente absurdo para dizer que o Lula é democrático, como o Rodrigo Maia não é nem representante disso que eu estou falando, né? Eu estou falando de gente que tem até um pouco mais de tutano, assim. Mas tem tutano, mas não tem caráter, né? Então é isso, faz esse rebolado retórico ali para se colocar num espectro político. Não, pô, o Lula é um líder popular, é aquele que ajuda os pobres e tal. Então a pergunta vai para essa elite 171. Venezuela é o quê? O que acontece lá na Venezuela? Né? Essa esquerdinha festiva, né? do São Paulo, Rio, né? Que fica lambendo esses bibelôs aí, caricatos, na suposta ideologia progressista. A Venezuela é o quê? A Venezuela é porrada na população. Vocês têm alguma dúvida disso? Ou vocês não viram as imagens? Mas não adianta, porque, Vitor, a elite 171, ela é tão cínica quanto o Lula. Ela vê a porrada e ela diz que é pacifismo. Ela vê a ditadura e ela diz que é democracia. E está aí a senadora da República dizendo: joga o exército em cima do povo, que ela viu no Fantástico, as festas. E os ônibus ela não viu, né? Ela está fingindo que vai fazer um controle porque ela tem inclinações autoritárias, como todos esses. O que se passa na Venezuela, que é o modelo de democracia do Lula, assim como o assalto que ele perpetrou é o modelo de honestidade dele e dos que puxam o seu saco, incrivelmente até hoje, o que se passa lá é brutalidade. O que se passa lá é atropelar literalmente o povo. Nós vimos cena de tanque de guerra passando por cima de indivíduos, de cidadãos, nas ruas da Venezuela. E sabe o que disse sobre isso a fofura ambulante do Pepe Mujica, José Mujica, né? É aquele do Uruguai, né? Que está nesse mesmo jogral aí de uma suposta santidade, que disse que o Lula não tinha outro jeito senão compactuar com as coisas do sistema, do mecanismo, senão ele seria engolido. Eles sancionam qualquer coisa. Esse rebolado até a boquinha da garrafa da retórica serve para qualquer coisa. Sabe o que o Mujica disse sobre os tanques passando por cima dos ativistas? Ativista é nada, do cidadão protestando contra a falta de liberdade. Ele disse que o problema era do cidadão que estava na frente do tanque. Procurem isso. E é essa congregação de falsos libertários que tem o autoritarismo na cabeça, que tem autoritarismo na prática, que tem o autoritarismo nas ideias, do egoísmo, que quer tudo para si.
Então, o Lula falando de Venezuela é o detector de mentiras definitivo, né? Trata-se de um ladrão condenado que está aí se fingindo de honesto e baseado tragicamente no apoio de uma certa elite esclarecida que lhe dá voz.